Meus amigos e minhas amigas, riscos e ameaças de depressão econômica global e como proteger a economia brasileira de suas consequências é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. De início, é importante destacar que nas condições atuais há riscos relevantes de ocorrência de uma crise econômica mundial severa, que pode evoluir para uma depressão econômica global. Nenhum dos gigantescos problemas atuais, como a dívida pública mundial, guerra no Oriente Médio e na Ucrânia, nova crise do petróleo, escalada da inflação mundial, protecionismo ou fragilidade financeira, necessariamente nenhuma dessas crises produziria isoladamente uma depressão econômica mundial. O que pode provocar uma depressão econômica mundial é a coincidência de várias dessas crises, que poderia produzir um processo cumulativo semelhante aos mecanismos observados nas grandes depressões de 1873 e 1929. Sob a depressão econômica mundial iniciada em 1873, também chamada Longa Depressão Mundial, ocorreu durante a expansão industrial e ferroviária do século XIX. Nos Estados Unidos, a contração econômica, associada ao pânico de 1873, estendeu-se até 1879. Ou seja, foi uma depressão que durou 6 anos e foi considerada durante décadas a mais longa depressão do país, ou seja, dos Estados Unidos. As principais causas da depressão econômica mundial foram a expansão ferroviária excessiva. Na época estava na moda investir em ferrovias, a especulação financiada por crédito com bancos, investidores financiando projetos ferroviários que criaram uma estrutura vulnerável à queda dos preços dos ativos, o crash, ou seja, a quebra da Bolsa de Viena na Europa, com os investidores europeus passando a vender os ativos norte-americanos, especialmente títulos de empresas ferroviárias, dificultando o refinanciamento das empresas e a falência da J. Cook and Company em setembro de 1873. Tudo isso contribuiu para a longa depressão mundial de 1873. E esse evento de 1873 fez com que houvesse uma quebra de várias empresas, inclusive ferroviárias, que abalou a confiança no sistema e provocou corridas bancárias, paralisando o crédito. Então, a primeira grande depressão que aconteceu na história da humanidade foi em 1873. E ela teve como principais causas a especulação, a expansão ferroviária excessiva que houve na época, a especulação financiada por crédito com bancos e investidores, financiando projetos ferroviários, que criaram uma estrutura vulnerável à queda de preço dos ativos. Houve uma queda de preço dos ativos relacionados com as ferrovias,
Houve a quebra da Bolsa de Viena, na Europa, com os investidores europeus vendendo ativos norte-americanos, especialmente os títulos de empresas ferroviárias, que dificultou o refinanciamento das empresas e também, além desses fatos, houve a falência da J. Cook Company em setembro de 1873, instituição fortemente comprometida com o financiamento da Northern Pacific Railway, cuja quebra abalou a confiança, provocou corridas bancárias e paralisou o crédito. Então, este evento de 1873 foi a primeira grande depressão que aconteceu na economia mundial. Por sua vez, a Grande Depressão Mundial, iniciada em 1929, foi muito mais grave do que a de 1873. Ela começou nos Estados Unidos, em agosto de 1929. E a plena recuperação da produção e do emprego somente ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1939 a 1945. Ou seja, essa Grande Depressão Mundial, ela perdurou de 1929 até 1939. E a recuperação só aconteceu com os investimentos que foram realizados na indústria da guerra. As causas fundamentais da depressão econômica mundial de 1929 foram as seguintes. Primeiro, a especulação financeira e expansão do crédito durante a década de 1920, quando ocorreu forte valorização dos ativos, acompanhada pela compra especulativa de ações. Segundo, a quebra da Bolsa de Nova York, o crash de Wall Street, em outubro de 1929, que destruiu riqueza, reduziu confiança e contribuiu para a retração do consumo e dos investimentos. Terceira causa, as crises bancárias, a partir do final de 1930, quando houve sucessivas corridas bancárias que provocaram falências e retração monetária, e o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, não exerceu adequadamente sua função de prestador de última instância, no sentido de salvar os bancos da falência. Quarto, deflação. Houve deflação com a queda generalizada dos preços, que aumentou o valor real das dívidas, quando empresas e famílias endividadas passaram a cortar ainda mais seus gastos. Quinto, a quinta causa foi o padrão ouro, que existia na época devido à necessidade de preservar a conversibilidade das moedas em ouro, que restringiu a capacidade dos governos e bancos centrais de expandirem a oferta monetária, porque tudo estava relacionado com o padrão ouro. E sexto, o colapso do comércio internacional, cuja crise norte-americana espalhou-se pelo sistema financeiro mundial, enquanto políticas protecionistas agravaram a contração do comércio internacional. Então, essas, meus amigos, foram as causas que contribuíram para a Grande Depressão Mundial, a Depressão Econômica Mundial, iniciada em 1929. Dito isto, após apresentar as causas das depressões de 1873 e 1929, é importante destacar que uma depressão econômica, a partir desses eventos que aconteceram em 1873 e 1929, é importante destacar que uma depressão econômica é caracterizada, portanto, por um estado agravado de recessão, sempre acarretando em consequências negativas para a economia mundial. Há diferenças entre recessão e depressão econômica. A recessão ocorre quando há declínio do produto interno bruto de um país
por 2 ou mais trimestres consecutivos. A depressão econômica, por sua vez, consiste em um longo período caracterizado por vertiginosa queda do PIB, numerosas falências de empresas, crescimento elevado do desemprego, escassez de crédito, baixos níveis de produção e investimento, redução das transações comerciais, alta volatilidade do câmbio, com deflação, ou seja, queda dos preços, ou hiperinflação com a alta dos preços e crise de confiança. As maiores depressões econômicas da história foram de 1873 e 1929, conforme nós lhes apresentamos. Entre elas, a mais grave, sem dúvida, foi a de 1929. O que nós podemos afirmar, a partir dessa experiência que nós tivemos em 1873 e 1929, o que nós podemos afirmar é que a depressão econômica mundial descreve uma situação muito grave do que uma recessão, porque resulta de uma queda profunda e prolongada da produção, de forte aumento do desemprego, da contração do crédito e do investimento, de falência generalizada de empresas e deterioração persistente do comércio mundial. Essas são as características da depressão econômica que atinge não só, possa atingir não só um país, mas a economia mundial como um todo. A grande depressão ocorrida em 1929, que atingiu todos os países do mundo, tornou-se particularmente destrutiva, porque um choque financeiro se transformou sucessivamente em crise bancária, colapso do crédito, queda da demanda, desemprego em massa, deflação e protecionismo internacional. Então, com este apanhado geral que nós fizemos sobre as grandes depressões que aconteceram na história da humanidade e apresentando o conceito de depressão econômica mundial, nós vamos agora dar continuidade à nossa apresentação falando sobre as possíveis causas da futura depressão econômica mundial que afetará a economia global com suas intensidades atuais e potencial de provocar depressão que nós vamos lhes apresentar a partir desse momento. O que nós podemos afirmar é que a futura depressão econômica mundial ela poderá ter como ter várias causas. A primeira causa é a guerra e o choque energético. Por exemplo, a guerra no Oriente Médio e na Ucrânia, e sobretudo a guerra no Oriente Médio, com o choque energético provocado pelo fechamento do Estreito de Hormuz, que fez com que houvesse uma queda na oferta de petróleo no mercado mundial. E isso impactou toda a economia mundial, como todos vocês têm conhecimento. Então, a primeira causa da futura depressão econômica mundial diz respeito à guerra e o choque energético. E a intensidade dela é alta no momento. E o potencial de provocar depressão é muito alta se houver escalada do conflito, sobretudo no Oriente Médio. Bem, segunda causa, a dívida pública mundial, que ela é muito alta. E o potencial de provocar depressão é também alta. Vamos depois entrar em detalhes sobre cada um desses fatores. Terceira causa são juros e custos de refinanciamento. Os juros, por exemplo, estão muito elevados e o potencial de provocar depressão é muito alto. Outra causa é o protecionismo e fragmentação comercial. E quando nós falamos em protecionismo, isso tem a ver com o tarifaço do governo Trump. E o protecionismo, a política protecionista que o governo Trump vem adotando, no sentido de
proteger os interesses da economia norte-americana. Então, o protecionismo é uma causa relevante que pode provocar a depressão da economia mundial e também a fragmentação comercial que está acontecendo no momento, porque um dos fenômenos resultantes do tarifaço de Trump foi a fragmentação do comércio internacional. Outra causa determinante da depressão, da futura depressão econômica mundial, diz respeito à bolha ou forte correção de ativos ligados à inteligência artificial. A intensidade dessa causa está entre média e alta, e o potencial de provocar depressão está entre média e alta. Então, por exemplo, pode haver uma correção para baixo no valor dos ativos das empresas ligadas à inteligência artificial. E isso pode provocar uma queda da atividade econômica global. Uma outra causa também da futura depressão econômica mundial diz respeito à crise bancária internacional, que atualmente é limitada, mas poderá ter um potencial de se tornar muito alta se ela surgir, se a crise bancária surgir. Outra causa também determinante da depressão econômica, da futura depressão econômica mundial, diz respeito ao desemprego tecnológico e estrutural, que ele é crescente no momento atual. E a médio e no curto prazo é crescente também no médio e no curto prazo, e alto no longo prazo. E, finalmente, a última grande causa são as mudanças climáticas e choques alimentares, cuja intensidade atual é crescente. Isso, claro que a mudança climática afeta o clima, e na medida que afeta o clima, afeta a produção agrícola, e isso daí pode provocar choques alimentares, quer dizer, inclusive escassez de alimentos e aumento de preços. Então, a intensidade dessa causa é crescente e o potencial de provocar a depressão econômica mundial é alta, quando combinados com outros choques. Bem, aqui nós temos essa tabela em que nós apresentamos as causas da futura depressão econômica mundial, e dá para perceber que a maior parte dessas causas, a intensidade atual dessas causas é alta e que tem um potencial elevado de provocar a depressão econômica mundial. Então, estas, meus amigos, são as possíveis causas da futura depressão econômica mundial, que afetará a economia global com suas intensidades atuais e potencial de provocar depressão, que acabamos de lhes apresentar. Bem, é importante destacar que a depressão econômica mundial mais provável não surgiria, portanto, de uma única causa. Ela surgiria de uma tempestade perfeita, com várias causas, como a que acabamos de descrever. Nas condições atuais, tudo leva a crer que a depressão econômica mundial ocorrerá com a seguinte sequência que nós vamos descrever. Primeiro, escalada militar no Oriente Médio e na Ucrânia. Segundo, novo choque do petróleo em consequência da guerra no Oriente Médio. Quer dizer, na medida em que a escalada militar no Oriente Médio se acentua, e o fechamento do Estreito de Hormuz e também do Estreito do Estreito que conecta o Mar Vermelho ao Canal de Suez, nós poderemos também
ter agravado o novo choque de petróleo em consequência da guerra no Oriente Médio. Terceiro evento que poderá, digamos assim, alimentar a depressão econômica mundial é o aumento da inflação mundial. E na medida que, por exemplo, a restrição na oferta de petróleo e de outros insumos, a tendência é o aumento do preço, como já está acontecendo com o petróleo. Então, isso significa aumento da inflação mundial. Quarto, bancos centrais ficam cada vez mais impossibilitados de reduzir rapidamente os juros, porque muitos desses bancos já estão com juros já extremamente elevados. Um exemplo concreto disso é o caso do Brasil. Quinto evento que poderá alimentar a depressão econômica mundial diz respeito à crise da dívida pública e privada em todos os países do mundo. A dívida pública está crescendo exponencialmente e a tendência dela é explodir com a ocorrência de inadimplências durante o processo. Ou seja, com a falta de pagamentos dessa dívida por parte dos devedores em relação aos credores. Então, a crise da dívida pública e privada em todos os países do mundo, isso daí poderá também contribuir para a depressão da economia mundial. O sexto evento que poderá contribuir para a depressão da economia mundial diz respeito à queda das bolsas de valores e dos ativos ligados à inteligência artificial. Então, na medida que ocorra a queda na bolsa dos valores e também do valor dos ativos ligados à inteligência artificial, isso aí também poderá provocar também a depressão da economia mundial. Outro fator responsável pela ocorrência da futura depressão econômica mundial, diz respeito à crise de fundos de investimento e crise bancária, que ela poderá ocorrer ao longo do processo. O oitavo evento que poderá levar à depressão econômica mundial diz respeito à contração do crédito. Na medida que ocorre a crise bancária, ocorreria a contração do crédito por parte dos bancos. O nono evento que poderia contribuir para a depressão econômica mundial diz respeito à queda do investimento e do consumo. Então, em decorrência de todos os fatores que eu descrevi anteriormente, isso poderá provocar queda do investimento e do consumo em escala mundial. E, como decorrência de tudo isso, o desemprego em massa seria o décimo evento que resultaria desse processo. E o 11º evento em sequência que aconteceria, que levaria à depressão da economia mundial, diz respeito ao protecionismo. Quer dizer, os países adotariam políticas protecionistas, no sentido de salvaguardar os seus interesses e em detrimento do sistema econômico mundial. O 12º evento, já culminando com todos esses problemas que se acumularam ao longo do tempo, haverá o colapso do comércio mundial. E o colapso do comércio mundial levará ao 13º evento, que é a depressão econômica global. Então, o que nós procuramos mostrar, de forma clara e objetiva, é de que são vários eventos que vão acontecer e que, na medida em que eles aconteçam, vão alimentar o surgimento de outros eventos negativos e que vão contribuir para que haja um cenário de risco sistêmico de depressão da economia mundial. Então, o que nós acabamos de mostrar é que existem vários eventos
que podem contribuir nessa direção. As ameaças de depressão econômica mundial existentes em 2026, nós vamos lhes apresentar a partir desse momento. A primeira grande ameaça diz respeito à guerra, ao petróleo, à inflação e suas consequências. A conjuntura de 2026 acrescentou um fator particularmente perigoso: a guerra no Oriente Médio e seus efeitos sobre os setores de energia, que é o petróleo, e de transporte internacional. A continuidade da guerra no Oriente Médio poderia aumentar novamente a volatilidade no preço das commodities, apertar as condições financeiras e comprometer economias nacionais que já possuem pouco espaço fiscal. O Banco Mundial estimou um cenário especialmente preocupante. Se as perturbações energéticas, como estão ocorrendo no Oriente Médio, forem mais intensas e forem acompanhadas por estresse financeiro significativo, o crescimento mundial poderia cair para apenas 1,3% em 2026. Ainda não seria necessariamente uma depressão mundial, mas aproximaria a economia mundial de uma zona extremamente perigosa, porque resultaria do processo que nós vamos descrever agora. Qual é o processo que vai acontecer por conta disso que acabamos de descrever? Primeiro, que a guerra vai fazer com que o petróleo e o gás fiquem mais caros. Isso vai fazer com que haja aumento da inflação. O aumento da inflação vai fazer com que as taxas de juros fiquem mais elevadas. Com as taxas de juros mais elevadas, isso significa uma retração do consumo e do investimento, que serão menores. E na medida que o consumo e o investimento sejam menores, poderá haver inadimplência das empresas e das famílias que deixariam de pagar pelo financiamento que tenham obtido. E isso gerará uma crise financeira que provocará o que nós podemos denominar de recessão econômica. Então, este é o cenário que a guerra, o petróleo e a inflação poderão provocar, que seria uma recessão na economia mundial. Se ao mesmo tempo ocorrer deterioração do comércio mundial, poderia surgir uma recessão muito mais profunda e contribuindo para a economia mundial caminhar rumo à depressão econômica. A segunda grande ameaça diz respeito à gigantesca dívida mundial e suas consequências. A dívida global, meus amigos, atingiu um recorde histórico de aproximadamente 348 trilhões de dólares no final de 2025. Esta é a fragilidade estrutural mais importante. Segundo o Fiscal Monitor do FMI, a dívida pública bruta mundial chegou a aproximadamente 94% do PIB global em 2025, podendo alcançar 100% do PIB em 2029. Ou seja, a dívida global será do mesmo tamanho do PIB mundial em 2029. O problema não é simplesmente o volume da dívida. Quando as taxas de juros permanecem relativamente elevadas, como acontece no momento, governos nacionais precisam refinanciar enormes estoques de títulos da dívida pública a custos maiores. Então, os custos com pagamento de juros da dívida aumentam significativamente. Os pagamentos globais de juros passaram aproximadamente de 2% para quase 3% do PIB mundial em apenas 4 anos, segundo o FMI. Pode surgir, então, outro círculo vicioso que nós vamos descrever a seguir. Ou seja, as taxas de juros elevadas contribuem para o aumento dos encargos da dívida pública.
como todos nós sabemos. Isso fará com que haja um aumento dos déficits fiscais dos governos, que vai ser obrigado a emitir títulos da dívida pública. E, na medida que isso acontece, começa a haver desconfiança dos agentes econômicos com relação à saúde financeira do setor público, dos governos. Isso fará com que os governos, para, digamos assim, colocar seus títulos e atrair interessados nos títulos públicos, tenha que elevar as taxas de juros, que serão ainda maiores do que antes. E isso obrigará os governos à adoção de maior austeridade no gasto do governo, e o que fará com que haja queda na demanda e contribuindo para a recessão econômica. Então, a dívida, da mesma forma que a guerra, o petróleo e a inflação contribuem para a recessão, também a dívida pública mundial, ela contribui para que o processo de recessão aconteça. Então, o potencial recessivo é muito grande por conta do tamanho da dívida pública. Uma crise da dívida soberana simultânea em vários países grandes poderia tornar-se um dos gatilhos de uma depressão. Quer dizer, se, por exemplo, os países mais desenvolvidos do planeta, como o Japão, Estados Unidos, China, entre outros, não tiverem condições de refinanciarem a sua dívida com a venda de títulos do Tesouro, isso pode se tornar um dos fatores que poderá provocar uma depressão econômica gigantesca. A terceira grande ameaça diz respeito à fragilidade do sistema financeiro e suas consequências. O crescimento das vulnerabilidades financeiras e a interação entre mercados financeiros e endividamento soberano poderão limitar a capacidade dos bancos centrais de cada país de administrar uma futura crise. Esse é um dos grandes problemas. É que, na medida em que o tempo passa, menor é a capacidade dos bancos centrais de cada país de administrar suas crises financeiras. A regulamentação dos grandes bancos melhorou depois da crise financeira global de 2008, mas uma parcela muito maior da intermediação financeira passou para fundos de investimentos, gestores de ativos, private equity, hedge funds e outras instituições não bancárias. Então existe uma corrida por liquidez nesses mercados, que poderá obrigar a vendas simultâneas de ativos, provocando o quê? Queda de preço das ações. Isso vai gerar chamadas de margem para cobrir perdas em operações de alto risco. Isso vai provocar vendas forçadas de ações, que provocará novas quedas dos preços das ações e, finalmente, insolvência das empresas. Então, essa terceira grande ameaça, com a fragilidade do sistema financeiro, significa que as empresas poderão sofrer insolvência durante esse processo. A quarta grande ameaça diz respeito a uma possível correção do boom da inteligência artificial e suas consequências. O investimento relacionado à inteligência artificial está atualmente funcionando como motor positivo da economia mundial, especialmente nos Estados Unidos e em algumas economias asiáticas. Mas ele também criou, esse investimento na inteligência artificial, criou também concentração extraordinária dos investimentos e das expectativas em algumas empresas e setores. Os principais riscos internacionais dizem respeito à correção financeira
decorrente de uma reavaliação da rentabilidade futura dos investimentos em inteligência artificial. Esta nova tecnologia pode transformar genuinamente a produtividade e simultaneamente produzir uma bolha financeira durante sua implantação. Então, existe esse risco de que haja um boom da inteligência artificial e com a valorização excessiva dos ativos dessas empresas e depois uma queda abrupta. E isso daí contribuindo para gerar recessão na economia mundial. E a quinta grande ameaça diz respeito ao protecionismo e fragmentação da economia mundial e suas consequências. Este é um dos paralelos mais preocupantes com a crise da Bolsa de Nova York em 1929, que aconteceu também a mesma coisa, o protecionismo. Com a evolução da crise de 29, muitos países procuraram se proteger, e isso comprometeu a solução da crise global. O tarifaço do governo Trump dos Estados Unidos, subsídios industriais, guerras tecnológicas, controles de exportação e política de segurança econômica estão reorganizando o comércio internacional. Quer dizer, o comércio internacional está em processo de fragmentação e de reorganização. A OCDE, que reúne os países mais desenvolvidos do planeta, registra que a incerteza do comércio internacional continua sendo um obstáculo relevante para a economia mundial. A escalada protecionista tende a gerar as seguintes consequências. O tarifaço de Trump fez com que o comércio internacional passasse a ser menor. Isso está fazendo com que as exportações sejam menores. Isso está fazendo com que a produção em escala global também seja menor. Que haja aumento do desemprego. E que os países, no sentido de se proteger suas economias, adotem medidas protecionistas. Foi precisamente esse tipo de mecanismo que contribuiu para aprofundar a Grande Depressão depois de 1929. Agora nós vamos tratar daquilo que seria o principal objetivo da nossa apresentação. Como evitar uma nova depressão mundial nas condições atuais? É importante destacar que a economia mundial possui hoje mecanismos de defesa que não existiam em 1873 e 1929. Bancos centrais podem fornecer enormes volumes de liquidez. Podem salvar, por exemplo, bancos que eventualmente estejam ameaçados de falência. Existem seguros de depósitos. Governos dispõem de estabilizadores automáticos, seguro-desemprego e políticas fiscais anticíclicas. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Bank for International Settlements, bancos multilaterais e acordos entre bancos centrais, oferecem instrumentos adicionais de intervenção. A experiência da grande recessão de 2008 e 2009 e da pandemia de 2020 demonstrou que intervenções monetárias e fiscais muito rápidas conseguem interromper mecanismos de colapso. Isso foi o que aconteceu em 2008 e 2020. Por isso, uma crise semelhante à de 1929, pode ser evitada, desde que os governos não repitam os erros dos anos 1930. Para evitar uma nova depressão da economia mundial nas condições atuais, as políticas econômicas dos países deveriam funcionar em 3 níveis simultâneos que nós vamos descrever agora. Primeiro, impedir os choques iniciais. Isso significa os governantes dos países buscarem soluções diplomáticas para evitar guerras com impacto sistêmico, proteger as rotas internacionais de energia e alimentos,
constituir reservas estratégicas, como, por exemplo, petróleo. Muitos países constituem reservas estratégicas. E evitar guerras comerciais entre as grandes potências. Então, impedir isso daí, de início já podemos afirmar que essa política está difícil de ser implementada, porque as guerras comerciais estão aí presentes, sobretudo por iniciativa do governo Trump dos Estados Unidos, e as guerras comerciais entre as grandes potências, elas vão continuar, e dificilmente nós vamos impedir os choques iniciais por conta desse fato. E outra coisa também é o seguinte, é que as soluções diplomáticas não estão sendo levadas avante para evitar as guerras. Por exemplo, houve a assinatura do memorando de 14 pontos entre Estados Unidos e o Irã, e o governo Trump simplesmente abandonou o memorando que ele próprio assinou. E a guerra continua. Então, impedir os choques iniciais seria uma medida importante, e isso não está acontecendo. Segundo, é impedir que uma recessão se transforme em depressão. De que forma isso pode ser feito? Bancos centrais dos países precisam estar preparados para fornecer liquidez extraordinária ao sistema financeiro. Ou seja, tem que dispor de recursos para salvar o sistema financeiro. Os governos nacionais devem permitir a atuação dos estabilizadores automáticos. E bancos precisam ser recapitalizados rapidamente se surgir uma crise sistêmica. Então, esta também é outra iniciativa que tem que acontecer se a possibilidade da depressão se manifesta de forma concreta. É preciso que haja atuação concreta do governo e rapidamente para evitar que, por exemplo, o sistema financeiro seja levado à bancarrota. A terceira política econômica que cada país deveria adotar seria corrigir antecipadamente as vulnerabilidades estruturais do país. Os governos dos países precisam reconstruir o espaço fiscal, estabilizar gradualmente a dívida pública interna, supervisionar instituições financeiras não bancárias. É preciso supervisionar as instituições financeiras não bancárias, porque elas podem ser fonte geradora da crise, reduzir a alavancagem excessiva e controlar riscos associados a mercados especulativos. Então, essas são as três medidas que precisariam, as três políticas que precisariam ser adotadas para evitar uma nova depressão da economia mundial. O que nós podemos afirmar é que, lamentavelmente, nenhuma dessas políticas econômicas que acabamos de descrever estão sendo adotadas para evitar a depressão econômica mundial. Por exemplo, não está havendo uma articulação global entre os países. Cada país atua da forma mais conveniente a seus próprios interesses. Não há, digamos assim, um esforço global no sentido de salvar o sistema como um todo. Quer dizer, cada país está procurando salvar seu próprio sistema. Não está havendo soluções diplomáticas para solucionar os conflitos internacionais, conforme já lhe expliquei no caso da guerra no Oriente Médio e também na Ucrânia. Não está havendo soluções diplomáticas para solucionar os conflitos internacionais. Não está havendo soluções diplomáticas para proteger as rotas internacionais de energia e alimentos. Não está havendo
uma tentativa de salvaguardar as rotas internacionais de energia e alimentos. Não está havendo soluções diplomáticas para constituir reservas estratégicas, como, por exemplo, estoque de alimentos e, por exemplo, de insumos energéticos. E não está havendo soluções diplomáticas para evitar guerras comerciais entre as grandes potências. Não existe uma ação dos bancos centrais de todos os países do mundo para desenvolver estratégias coordenadas para impedir que uma recessão que nós já estamos começando a sentir se transforme em depressão e corrigir vulnerabilidades estruturais de cada país. Agora nós vamos falar sobre o Brasil. Como proteger o Brasil de uma depressão mundial. Bem, pelo que nós acabamos de expor, a depressão econômica mundial deverá ocorrer, trazendo impactos negativos sobre o comércio exterior do Brasil, promovendo queda dos preços das commodities, deteriorando a situação financeira e cambial do país e promovendo a redução do investimento privado. Essa é a consequência da depressão econômica mundial sobre o Brasil. O comércio exterior do Brasil será bastante afetado com a depressão da economia mundial. Uma forte contração da economia dos Estados Unidos, da China, União Europeia e demais países reduziria a demanda internacional por minério de ferro, petróleo, soja, carnes, celulose e produtos industriais brasileiros. A China, por exemplo, respondeu entre agosto e outubro de 2025 por aproximadamente 29% das exportações brasileiras. A futura depressão econômica mundial levará ao colapso da demanda global. Essa é a questão. Fazendo com que petróleo, minérios e diversas commodities agrícolas tendam a sofrer forte desvalorização. E isso afeta o Brasil. Isso reduziria simultaneamente as receitas das empresas exportadoras, a arrecadação tributária do governo brasileiro, os investimentos e as receitas de estados e municípios produtores de commodities. O efeito da depressão econômica mundial sobre o petróleo merece atenção especial, porque o próprio Tesouro Nacional considera a variação de seus preços relevantes para as receitas públicas brasileiras. A futura depressão econômica mundial afetaria também o setor financeiro e cambial do Brasil, o que provocaria inicialmente fuga de capitais do Brasil para ativos considerados seguros em outros países, valorização do dólar e depreciação do real. O Brasil poderia enfrentar queda nos índices da Bolsa de Valores, aumento dos prêmios de risco e maior custo de financiamento externo. As reservas internacionais do Brasil seriam importantes linhas de defesa. Esse é um ponto que eu quero destacar aqui. E as reservas internacionais do Brasil, da ordem de 350 bilhões de dólares, seriam importantes linhas de defesa, que são elementos fundamentais da resiliência brasileira. A futura depressão econômica mundial pode levar à redução do investimento privado. Diante da queda da demanda e da incerteza, empresas brasileiras e multinacionais adiariam projetos. Investimentos diretos estrangeiros também poderiam diminuir, especialmente se a depressão for acompanhada de fragmentação geoeconômica. O FMI já identifica tensões comerciais globais, como o aumento do risco para investimento e comércio brasileiros. Finalmente, tudo isso
faria com que ocorressem os seguintes eventos. Primeiro, queda na produção interna do Brasil, consequência da depressão da economia mundial. Queda da produção interna do Brasil. Segundo, demissões em massa de trabalhadores. Seria outro evento que aconteceria. Terceiro, redução da massa salarial. E, consequentemente, queda do consumo. Quarto, queda do consumo interno do país. E quinto, depressão da economia brasileira. Caso esse mecanismo não seja interrompido, com a adoção de políticas públicas, poderá surgir uma dinâmica recessiva cumulativa semelhante ao mecanismo descrito por Keynes para grandes depressões. Em um cenário de recessão global moderadamente severo, o Brasil provavelmente enfrentaria a queda da atividade econômica, o aumento do desemprego e a desvalorização cambial. Em uma verdadeira futura depressão econômica mundial prolongada, porém os efeitos sobre a economia brasileira poderiam ser devastadores, com a retração acumulada do PIB, falências empresariais, deterioração das contas públicas, aumento expressivo da relação dívida pública-PIB, queda da arrecadação pública, crescimento da inadimplência das empresas e das famílias, redução dos investimentos privados, aumento da pobreza e forte pressão sobre o sistema de assistência social. Uma futura depressão econômica mundial associada simultaneamente a guerras, bloqueios comerciais ou rupturas energéticas como a atual, poderia gerar uma combinação de muito mais difícil superação ao apresentar baixo crescimento econômico para o Brasil, com inflação de alimentos, de combustíveis, de fertilizantes e de insumos importados. Meus amigos, para evitar esse cenário negativo para a economia brasileira, o governo Lula, que espero seja reeleito, até porque é o que seria mais qualificado para poder enfrentar essa crise, porque nenhum dos demais candidatos, seriam capazes de fazer frente a esse desafio. Para evitar esse cenário negativo para a economia brasileira, o governo brasileiro deveria adotar as estratégias que vamos descrever agora. Primeiro, criar um espaço fiscal anticíclico. Vamos explicar depois o que isso significa. Segundo, elaborar um programa nacional de investimentos anticíclicos. Terceiro, reconstruir a capacidade industrial brasileira. Então, nós temos que reindustrializar o país. Quarto, investir em ciência, tecnologia e inovação. Quinto, ampliar a diversificação das exportações e dos parceiros comerciais do Brasil. Sexto, preservar as reservas internacionais do Brasil. Sétimo, proteger o sistema financeiro nacional. E oitavo, construir estabilizadores sociais robustos. Então, essas são as oito estratégias que deveriam ser adotadas pelo governo brasileiro. A primeira estratégia a ser adotada pelo governo brasileiro deveria ser implementada antes da futura depressão econômica mundial. Antes de que a depressão aconteça, por exemplo, estamos numa fase anterior à ocorrência da depressão. É exatamente nesse momento que a primeira estratégia que deveria ser adotada seria a construção da capacidade fiscal. O governo brasileiro precisa aumentar seu poder, sua capacidade fiscal, produtiva, tecnológica e financeira do Brasil. E durante a crise, acionar mecanismos anticíclicos. A primeira prioridade nessa fase, antes da depressão econômica mundial se acentuar, é criar espaço fiscal anticíclico, com a estabilização da dívida pública em períodos normais, redução dos gastos tributários, pouco eficientes,
melhoria da composição do gasto público e preservação do investimento público. Isso permitiria que, diante de uma futura depressão econômica mundial, o governo do Brasil aumentasse temporariamente investimentos e transferências sem provocar crise de confiança na dívida pública. A segunda estratégia a ser adotada pelo governo do Brasil consistiria em estabelecer um verdadeiro programa nacional de investimentos anticíclicos, com projetos previamente preparados nas áreas de transportes ferroviários, saneamento básico, habitação, energia, telecomunicações, adaptação climática e infraestrutura digital. Se a demanda privada despencasse, esses projetos poderiam ser acelerados imediatamente. O investimento público funcionaria como estabilizador da renda e, simultaneamente, aumentaria a produtividade futura do Brasil. Então, essas iniciativas deveriam existir. Quer dizer, o governo deveria ter projetos previamente preparados para serem utilizados no momento que se tornar absolutamente necessário. A terceira estratégia a ser adotada pelo governo do Brasil consistiria em reconstruir a capacidade industrial brasileira, que, como todos nós sabemos, o Brasil sofreu um processo de desindustrialização desde a década de 80 para cá, né? Isso significa não apenas tentar produzir internamente tudo aquilo que atualmente é importado. Significa também identificar cadeias estratégicas nas quais uma interrupção externa poderia ameaçar o funcionamento do país, como, por exemplo, o suprimento de medicamentos e insumos farmacêuticos, de semicondutores, de máquinas e equipamentos, de fertilizantes, de tecnologias digitais, de equipamentos elétricos, de defesa cibernética e de componentes das cadeias de energia renovável. Uma política industrial seletiva a ser adotada deve ser condicionada ao aumento da produtividade, da inovação, das exportações e das metas tecnológicas, evitando proteção permanente de empresas ineficientes. A quarta estratégia a ser adotada pelo governo do Brasil consistiria em elevar sistematicamente o investimento em ciência, tecnologia e inovação, integrando universidades, institutos públicos de pesquisa e empresas. Uma depressão econômica global acompanhada de fragmentação geopolítica evidenciaria particularmente o custo da dependência de tecnologias estrangeiras. A quinta estratégia a ser adotada pelo governo do Brasil consistiria em ampliar a diversificação das exportações e dos parceiros comerciais do Brasil. O Brasil deveria intensificar sua presença na América do Sul, na União Europeia, na África, na Índia, no Sudeste Asiático, no Oriente Médio e demais mercados, simultaneamente aumentando a parcela de produtos industriais e serviços intensivos em conhecimento nas exportações. A experiência de 2025 mostrou que exportadores brasileiros conseguiriam redirecionar parte das vendas afetadas pelas tarifas norte-americanas para outros mercados, demonstrando a utilidade da diversificação. A sexta estratégia a ser adotada pelo governo do Brasil consistiria em preservar as reservas internacionais do país, que não devem ser vistas como recursos normais de financiamento do orçamento público, o que a constitui seguro estratégico contra a fuga de capitais e crises cambiais. Os aproximadamente 358 bilhões de dólares registrados ao final de 2025 de reservas internacionais representam um dos principais amortecedores brasileiros contra a fuga de capitais e crises cambiais. A sétima estratégia a ser adotada pelo governo do Brasil consistiria em proteger o sistema financeiro nacional. Durante uma depressão econômica mundial, o Banco Central, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e demais instituições financeiras poderiam oferecer liquidez e linhas extraordinárias de crédito para empresas economicamente viáveis
evitando que uma crise temporária de caixa se transforme em onda generalizada de falência da empresa. O sistema financeiro nacional deveria operar no sentido de evitar falência de empresas nacionais. A oitava estratégia a ser adotada pelo governo do Brasil consistiria em construir estabilizadores sociais robustos, seguro-desemprego, transferências de renda focalizadas, como o programa Bolsa Família, alimentação escolar e programas temporários de manutenção do emprego, impediriam que uma queda inicial da produção interna do país provoque queda ainda maior do consumo. Em síntese, a resposta brasileira deveria ser a elaboração pelo governo do Brasil de um plano de defesa econômica contra a depressão econômica mundial, baseado em 6 pilares. Primeiro, estabilidade fiscal e financeira. Segundo, reservas internacionais. Terceiro pilar, proteção social anticíclica. Quarto pilar, investimento público. Quinto pilar, reindustrialização tecnológica. E sexto pilar, diversificação das relações econômicas externas. Portanto, meus amigos, o que fica bastante evidenciado é que antes da depressão econômica mundial acontecer, o objetivo a ser perseguido pelo governo brasileiro consistiria em diminuir a vulnerabilidade econômica do Brasil com a estabilização fiscal, a manutenção das reservas internacionais, a realização de investimentos em infraestrutura, a redução da dependência tecnológica, a diversificação comercial, o fortalecimento industrial e a elaboração de uma carteira de investimentos públicos pronta para execução. É isso que nós deveríamos trabalhar já de imediato. É diminuir a vulnerabilidade econômica do Brasil. No início da crise da depressão econômica mundial, quando ela desse seus primeiros passos, eu falo a depressão econômica mundial, a prioridade do governo brasileiro mudaria para impedir uma espiral recessiva com o aumento da liquidez bancária. É preciso que os bancos estejam apostos para ofertar crédito para quem efetivamente necessita. Então, o governo brasileiro deve impedir a espiral recessiva com o aumento da liquidez bancária, a expansão temporária do crédito público, a proteção da renda dos empregados, a aceleração de investimentos já preparados, aqueles projetos que eu lhes falei, já preparados, o uso seletivo e temporário da política fiscal e a atuação cambial apenas para evitar disfuncionalidades de mercado. E, finalmente, durante a depressão, se ela acontecer, durante a depressão prolongada, seria necessário um programa nacional de reconstrução econômica, com grandes investimentos produtivos, política industrial e tecnológica, formação profissional, financiamento de longo prazo pelo BNDES e demais bancos de desenvolvimento e aprofundamento das relações econômicas com múltiplos blocos internacionais. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes apresentar sobre os riscos e ameaças de depressão econômica global e como proteger a economia brasileira de suas consequências. Para que nós realizássemos nossa apresentação, nós pesquisamos várias publicações, como a de Paulo Gala. O título é 1873, a primeira grande depressão global e o que ela nos ensina sobre bolha de crédito. Isso está disponível no site www.paulogala.com.br. Nós também analisamos o artigo de Lígia Castro, Crise de 1929, conheça a história da Grande Depressão. Isso está disponível no site www.todamateria.com.br.
Levamos em conta também uma publicação de nossa autoria, O Mundo Rumo à Depressão Econômica. Isso está disponível no site do LinkedIn, www.linkedin.com. Analisamos também a publicação de Guilherme Henrique, Crise de 1929, o que foi, causas, consequências e New Deal. Isso está disponível no site faculdade.grancursoonline.com.br. Analisamos também o artigo Economia Mundial estará a caminho da terceira crise em 20 anos. Isso foi publicado pela RF1 e está disponível no site www.rf1.fr. Analisamos também o artigo de Rafael Carriello, Salvar a Economia na Próxima Crise pode ser mais difícil, diz o autor do livro sobre 1929. Isso está disponível no site folha.uol.com.br. Analisamos o livro publicado por Charles Klindenberger e Robert Albert, Menes, Panics and Crashes, A History of Financial Crisis. Isso foi publicado pela Palgrave Macmillan. Analisamos também o livro de Ben Bernanke, Essays on the Great Depression. Isso foi publicado pela Princeton University Press em 2000. Analisamos também o livro de Barry Eichengreen. O título do livro é Golden Fetters, The Gold Standard and the Great Depression. Foi publicado pela Oxford University Press em 1992. Analisamos o livro de Milton Friedman e Anna Schwartz, A Monetary History of the United States. Isso foi publicado pela Princeton University Press em 1963. Analisamos o livro publicado pelo BIS, Bank for International Settlements, Annual Economic Report 2026. Isso foi publicado na Basileia em junho de 2026. Analisamos também a publicação do FMI, World Economic Outlook Update, isso July 2026. Isso foi publicado em Washington em 2026. E, finalmente, analisamos o livro de John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money. Isso foi publicado em Londres pela Macmillan em 1936. Portanto, meus amigos, é isto que eu tinha a apresentar sobre essa questão de enorme importância. Eu espero que essas nossas sugestões de enfrentamento da depressão econômica mundial que venha afetar o Brasil, que essas nossas recomendações elas sejam postas em prática pelo futuro governo do Brasil, que espero que seja o do presidente Lula, haja vista que os demais candidatos certamente não teriam competência e capacidade de colocar em prática isso que nós estamos recomendando. Meu abraço fraternal para todos.